Quando Nair se aproxima e fala que ela tá muito bonita, ela dá uma risada. Então ele pergunta qual é a graça. E como ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não, então ele pergunta qual é o problema. Ela diz que ela só está com pressa para encontrar os amigos dela. Ele fala que o nome dele é Nair, mas ela prefere não apertar a mão dele. Ele pede o número dela e mais uma vez ela diz não para ele e depois de tantas tentativas ele acaba desistindo. Mas assim que ela vê ele abrindo a porta do carro, ela volta e pergunta se o carro é dele. E depois que ele diz que sim, ela pergunta o nome dele novamente. Ele fala que o nome dele é Nair e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta o que aconteceu e pergunta o nome dela novamente. Ele se apresenta e mais uma vez ele pergunta o que aconteceu. E ela diz pra ele que não falou com ele logo de começo porque ela não conhece ele. Ele diz que ela ainda não conhece ele e pergunta o que fez ela mudar de ideia. E depois que ela diz pra ele que nada é importante, ele pede o número dela. Ela pergunta quais são os planos dele pra hoje, então ele fala que na verdade ele estava indo pra casa agora. Ela pergunta se ele gostaria de companhia e ele fala que com certeza. Então ele pergunta se ela gostaria de se juntar a ele e ela responde dizendo que é claro. Ele pergunta se ela é confiável para que ele possa levá-la para casa dele. E como ela pergunta por que ele está dizendo isso, ele fala porque ele ainda não conhece ela. Ele fala que normalmente é melhor marcar um encontro para conhecer melhor a pessoa antes de sair levando para casa. E em seguida pergunta de onde ela é. E ela diz para ele que ela é da Colômbia. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar no carro e fala que gostou muito da tatuagem na perna dela. E já nesse momento, dentro do carro, ele pede para ela ser sincera e abrir o jogo, e pergunta por que ela decidiu voltar. E depois que ela admite que voltou por causa do carro dele, ele fala que realmente ficou mais bonito depois que ele comprou o carro. Ela diz que o importante é que ela está interessada e já ele diz que isso aconteceu porque ele ganhou pontos por causa do carro. E em seguida ele também fala para ela que tudo isso é muito engraçado porque esse carro não é dele e tudo que ele está usando também é falso. Ela pergunta se tudo que ele está usando é falso. Ele diz que sim e fala para ela que tanto o cordão quanto as roupas dele são falsas. E em seguida ele pergunta se ela quer sair com ele hoje. E ela diz para ele que depende e fala que tem um compromisso hoje. E quando ele fala que vai entrar em contato com ela para marcar alguma coisa outro dia, ela não faz uma cara muito boa. Então ele pede para ela dar um fora do carro dele. E ele termina dizendo que o carro é dele e que tanto o cordão quanto as roupas dele são verdadeiras, e que só fez isso para ter certeza que ela é interesseira. O Landon começa dizendo que ela é muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Landon e pergunta se está tudo bem com ela. E ela diz que ela está ótima. Então ele fala que ela é muito linda e que ele achou que ele deveria dizer isso. Ela pergunta dizer o quê? Ele fala que ele achou que ele deveria dizer que ela é muito bonita. Então ela agradece. Ele pergunta se ela é dali, mas ela diz pra ele que ela é colombiana. Então ele fala que ele acabou de vir de lá e que ele fez o tratamento dentário dele na Colômbia. Ela fala que está muito bom e que realmente ficou incrível. Então ele pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela fala que estava indo para as compras e ele fala que é legal, e pergunta quanto tempo ela mora por ali. E como ela diz para ele que ela não mora ali, ele pergunta o que ela está fazendo em Houston. E ela diz que só está visitando e que está na casa de uma amiga. Ele fala que isso é muito legal e pergunta se ela está interessada em fazer uma nova amizade. E como ela diz que sim, ele pede o número dela. Mas ela diz pra ele que ela prefere dar um Instagram. Ele diz que não gosta de redes sociais e já ela fala pra ele que ela mudou o número há pouco tempo e que ela ainda não sabe o número dela. Então ele pergunta como assim ela não sabe o número dela. Ela fala que apesar disso ela tem anotado e pergunta de onde ele é. E ele diz pra ela que na verdade ele é de Nova York. E depois que ela diz pra ele que ela gostaria muito de poder conhecer Nova York, ele fala quem sabe depois que eles se conhecerem melhor, talvez ele possa levá-la lá. E como ela começa a rir, ele pergunta por que ela está rindo.
E ela responde dizendo que tudo isso parece engraçado porque é muito aleatório. Ele fala que é verdade e em seguida pergunta para ela se agora ela vai fazer compras. Ela diz que sim, então ele pergunta se ela quer uma carona. E depois que ele diz para ela que esse carro é dele, ela fala que pode ser e fala também que ela gosta muito desse tipo de carro. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Landon. E depois de algum tempo ali conversando com ela, nesse momento ela sugere ir para o shopping e dá a entender que o Landon vai ter que pagar as contas dela. E o Landon pergunta o que ela quer dizer. E ela muda um pouco a história e fala que eles poderiam ver um filme. Ele fala que ela é muito bonita e que com certeza poderia levá-la para o encontro, mas que ele não entendeu essa conversa de compras. Ela fala que gostaria de ir no shopping com ele e ver as coisas, então ele pergunta se é ela que vai pagar as contas, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela acha que no primeiro encontro ele tem que pagar as contas dela. Ela diz que sim, e como ele faz uma cara de desanimado, ela fala que as pessoas fazem isso. Ele fala que no começo ele pensou que ela fosse uma garota gentil e humilde, mas que ele está percebendo que ela é apenas mais uma interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele responde dizendo que ele não vai fazer compras para ela e que chegou a hora dela dar um fora do carro dele.